Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula de informática aplicada. Nesta aula, falaremos como usar o PowerPoint, como iniciar a apresentação em branco, como inserir recursos adicionais, efeitos e animações, bem como fazer transições de slides e utilizar as ferramentas de nuvem. Eu sou o professor Ovidio Neto e vou falar com vocês agora sobre PowerPoint 365. Vamos lá? No vídeo Microsoft 365 Copilot, você pode ver um vídeo bem completo sobre PowerPoint para deixar os seus conhecimentos ainda mais fortes. Não deixa de ir lá na opção Saiba Mais para poder ver esse vídeo completo. Ao lançamento do Copilot. Eu vou passar um pouquinho para frente para a gente pegar os principais pontos que ele traz aqui na introdução dele. In 1968, Douglas Engelbart's mother of all demos showed the remarkable potential of graphical user interface, including things like multiple windows, pointing and clicking with a mouse, word processing that was full screen, hypertext, video conferencing, to just name a few. Later, the team at Xerox PARC made computing personal and practical with Alto, that ushered in the personal computing era. Then, of course, came the web, the browser, and then the iPhone. Each of these seminal moments has brought us one step closer to a more symbiotic relationship between humans and computing. E aqui é um ponto legal. O que ele está contando? Ele está contando um pouco da história da interação entre humanos e máquinas, e aí ele conta alguns momentos-chave dessa interação que termina ali com o lançamento do iPhone. Então, ele está se posicionando, e eu acho que isso é um ponto legal, como protagonista dessa nova fase da interação humano-computador. Assim como foi lá atrás com o mouse e o teclado, assim como foi com o iPhone mais recentemente, com uma fala muito simples, mas muito forte, muito carregada de intenções, ele está posicionando a Microsoft como a protagonista ou como a líder nessa transformação da interação de humano com o computador. Vamos continuar ouvindo porque tem mais alguns pontos importantes aqui da fala dele. Today, we're at the start of a new era of computing, and another step on this journey. Over the past few months, powerful new foundation models, together with accessible natural language interface, has ushered in an exciting new face of AI. This next generation of AI is fundamentally different from the AI, in fact, that we've grown accustomed to around us. For years, AI has, in fact, powered online experiences ranging from search to social media, working behind the scenes to serve up recommendations for us or about us. From what we watch to what websites we visit to what we buy, that version of AI has become so second nature in our digital lives that we often don't even realize or recognize it. You could say we've been using AI on autopilot, and now this next generation of AI, we're moving from autopilot. E aqui é outro ponto importante dessa introdução dele. Então ele conta um pouco da história de como é que a gente está utilizando inteligência artificial até hoje, ou estava utilizando inteligência artificial. O PowerPoint 365 é uma ferramenta de apresentações gráficas e permite você criar apresentações dos diversos tipos e estilos. Lembrando, essa aula que a gente está fazendo aqui, que vocês estão assistindo, o que está aparecendo toda hora que aparece uma apresentação foi feita no PowerPoint. Quando eu abro o PowerPoint e escolho uma opção novo, eu posso começar uma apresentação em branco, como eu também posso usar um padrão já pré-definido e criado pela Microsoft, ou até mesmo por, de repente, a parte de design da empresa que você atua para manter a identidade visual. Tá ok? Ao abrir o Microsoft PowerPoint, você conseguirá escolher qual tipo de apresentação você vai utilizar. Lembrando que assim como nós fizemos lá no Word, fizemos no Excel, é muito importante a gente ter as nomenclaturas. Quando eu trabalho com o PowerPoint, eu estou criando uma apresentação. E uma apresentação é composta por vários slides, tá? Para inserir um novo slide, ou para quem gosta de atalho, Ctrl M. Ou, se você também quiser copiar e colar um slide, você pode trabalhar com Ctrl C, Ctrl V, ou até mesmo com o Ctrl D, que é a opção de duplicar os slides. Lembrando que você pode trabalhar com uma apresentação que já foi criada anteriormente e fazer edições, como você pode criar uma apresentação do zero. Essa apresentação que você está vendo nessa aula e nessa disciplina como um todo de informática aplicada, é importante dizer que quando eu recebi da produção, do pessoal de material didático, eu já recebi o template desse PowerPoint pronto. E eu fui fazendo a aula seguindo o template desse PowerPoint, tá? Então, muitas vezes, quando você estiver utilizando o PowerPoint no seu trabalho, né, isso é muito importante.
né? Às vezes você faz uma apresentação da sua cabeça e toda a empresa ela tem o que nós chamamos de regras de identidade visual. Então tem quais cores que fazem parte da paleta de cores da empresa, qual o tamanho do logo, qual logo utilizar, né? Por exemplo, o Instituto Monitor, nesses 12 anos que eu já venho fazendo trabalhos para o Instituto Monitor, o logo mudou algumas vezes. Teve um logo comemorativo de 80 anos e assim vai. Então é muito importante ficar atento quando você for usar modelos de apresentação, tomar cuidado aonde você vai fazer essa apresentação e seguir essas premissas. Lembrando que a configuração e a formatação dos slides seguem as mesmas regras de qualquer software padrão Microsoft. Você vai lá na guia página inicial e você consegue aumentar o tamanho da letra, você consegue mudar qual é o tipo da letra, você consegue centralizar, criar tabelas, todas as formatações já vistas em softwares anteriores, que também estão bem descritas aí na nossa apostila. Hoje, quando a gente pensa em atualidade, todo mundo falava em metaverso e tal, hoje ninguém mais fala nesse tal de metaverso. A inteligência artificial veio com tudo, né, na tecnologia GPT-3, agora na opção paga GPT-4, né, e o Microsoft PowerPoint não é diferente. A gente tem a integração do Microsoft PowerPoint com a IA, né, com a inteligência artificial Copilot. Inclusive, lá no Saiba Mais eu deixei um vídeo completo explicando, né, que eu achei muito bacana, todo esse passo a passo, né, utilizando o Copilot, que é você utilizar a inteligência artificial para criar apresentações. Lembrando, inclusive eu assisti isso numa palestra, eu achei fantástico, né? Quem trabalhar como inteligência artificial perde espaço. Agora, quem trabalhar com a inteligência artificial vai ganhar mercado. Então você pegar todos os seus conhecimentos e de repente utilizar o IA Copilot, como a gente está falando aqui, é uma opção bem bacana de você deixar as suas apresentações ainda mais complexas, trazendo atualidades, né? Lembrando, se você usa a tecnologia GPT-3, ela só tem dados até 2021, que é a tecnologia gratuita. Na GPT-4, por exemplo, a gente já tem informações mais atualizadas, porém você paga por esse serviço. Mas é muito importante, nos dias de hoje, não tem como a gente fazer uma aula de PowerPoint e mencionar que você pode utilizar essa ferramenta para deixar ainda melhor as suas apresentações, além de ganhar tempo e ter eficiência. No PowerPoint, eu posso trazer elementos de outros softwares, né? Eu posso, de repente, fazer uma planilha no Excel e trazer um gráfico. Porém, se eu quiser criar um gráfico no PowerPoint, também é possível, tá? Basta eu escolher a opção de gráfico que eu tenho lá na minha caixinha de ferramentas e eu consigo fazer as mesmas configurações que eu faço no Excel. O assistente de gráfico do PowerPoint é exatamente o mesmo do Excel, tá? Então você vai ter lá gráfico de colunas, gráfico de barras, dispersão XY, pizza, rosca, e você tem todas as opções para você adequar conforme a sua apresentação. Lembrando, hoje, né, na era dos dados, na era do ciência de dados, né, do data science, tudo, é muito importante hoje você trazer uma apresentação que, em vez de ter textos explicativos, às vezes um gráfico, né, uma imagem vale mais que 1000 palavras, então se um gráfico vale mais que 2000 palavras. O gráfico ele permite com que você traga informações ao seu público de uma maneira mais objetiva e muito mais visual para as pessoas entenderem. Uma coisa que eu quero falar com vocês e que a gente tem que tomar cuidado é o famoso use com moderação. Nós temos dois tipos de efeitos quando a gente pensa no PowerPoint. Nós temos o efeito de transição de slides, tá? Que é você dar um efeito quando sai um slide e entra outro. Inclusive tem uns bem bacana que ele corre para cá e aí o próximo slide entra como se você estivesse tipo virando a página. Como tem aqueles que vêm os raiozinhos, quadradinhos, tem que tomar cuidado. Como eu também tenho os efeitos, além dos efeitos de transição de slide, eu tenho os efeitos de animação. Eu tenho efeitos de entrada, efeitos de saída. Tá? Então, por exemplo, às vezes eu quero fazer uma apresentação que eu quero ir falando por partes, e aí cada vez que eu vou apertando o passador de slides, ao invés dele passar para o próximo slide, ele vai vindo, entrando um texto, entrando uma imagem, ou completando uma imagem. Então, assim, é possível usar. A dica é, né, até para você, profissional, que está assistindo essa aula de um curso técnico, né, também toma cuidado para não fazer um samba doido lá e ficar uma coisa forçada. Mas você pode trabalhar tanto com transição de slides, que é o efeito na mudança de um slide para o outro,
como também nos efeitos de animação entre um texto, uma imagem, um objeto de uma forma geral, quando ele entra, quando ele sai ou até mesmo quando ele transita entre uma posição e outra. Uma observação importante, além das opções de efeitos de entrada e de saída, eu também tenho opções de efeitos de ênfase, tá? Então quando eu quero enfatizar algo, então agora eu quero que apareça aqui algo 2025, tá? Ou Chat GPT. E aí eu dou um efeito de ênfase em uma determinada palavra, em uma determinada imagem, em um determinado bloco, enfim. Tá ok? Chegamos ao final de mais uma videoaula, a aula de PowerPoint 365. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de olhar o Saiba Mais, tem uma série de coisas bacanas lá, em especial um vídeo usando o IA Copilot, que está bem bacana, tá? Para você aprofundar ainda mais seus conhecimentos. Vejo você nas próximas aulas. Tchau, tchau!